mim me cabe falar de um tema, enfim, também clássico lá fora, para nós não. Né? O cumprimento provisório da sentença é algo que se fala muito pouco no Brasil. Né? No âmbito do processo civil, aliás, se fala menos ainda, né? Porque essa é a grande verdade. Nós temos historicamente, diferentemente da maior parte dos países europeus, diferentemente dos Estados Unidos, diferentemente da maior parte dos países sul-americanos, o próprio México, nós não temos a regra do cumprimento provisório da sentença. Nós até temos a regra do cumprimento provisório dos acórdãos dos tribunais, né? Porque o recurso especial, o recurso extraordinário, hoje, apesar do Supremo, alguns ministros acharem o contrário, mas embargo de declaração não tem efeito suspensivo, data vênia, né? Nem no penal, nem no civil, nem em nenhum lugar, não tem. Simplesmente simples assim, não tem. Nunca tiveram, mas agora está escrito que não tem. Então, lá é a regra do cumprimento provisório, mas não em relação à sentença, porque a nossa apelação aqui no cível tem o efeito suspensivo. Mas é interessante que mesmo quando a lei admite o cumprimento provisório como regra, no caso do acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, aí é uma coisa curiosa, e aí é o clímax até do que eu quero dizer lá na frente, daqui a 24 minutos. Deu uma roubadinha, porque a professora Sandra estava falando que ia ser 30 só comigo, mas eu tenho uns 3 minutos de lambuja. Não, a gente é prazo impróprio, é só 30 professor, minutos dou os meus úteis, 15, né? O senhor já aproprie-se deles, por favor. E 30 minutos úteis, eu não abro mão dessas duas prerrogativas, porque no tribunal não adianta, lá é 15 minutos corridíssimos, né? Não é nem corrida, é corridíssimo, que fica 10, né? Mas enfim, mas brincadeiras, e porque o tempo não para, né, etc., é aquilo, uma coisa muito interessante, que talvez tenha a ver com a nossa cultura. Mesmo quando a lei nos permite cumprir provisoriamente um acórdão, nós não cumprimos. Nós amaldiçoamos o advogado que entra com recurso especial extraordinário, mas nós não cumprimos. Nós não cumprimos. Aliás, sem medo de errar, eu diria 90% dos advogados não sabem que podem cumprir. Simples assim. Simplesmente não sabem o que é isso. Porque isso não é estudado direito na faculdade, não é dado na faculdade. Parece, e o Código Novo não ajuda em relação a isso, né? Porque a coisa não está nem no cumprimento da sentença e nem no sistema recursal. Está lá meio caminho. O Código até é um pouco mais claro quanto a isso. Então, que a gente possa contribuir com alguma ideia em relação a isso. O fato é que o cumprimento provisório, né, ele tem a ver absolutamente com o tema da eficácia das decisões. É interessante, o professor Paulo Lucon, a gente não combinou, mas é o reverso do que ele falou. A preocupação da excelente, como sempre, palestra do professor Lucon foi da imutabilidade das decisões, bem Liebman. Uma coisa é a imutabilidade, outra coisa é o efeito. Aqui nos interessa a eficácia. A eficácia não tem nada a ver com a imutabilidade. Eu posso ter, e nós temos, e temos que ter isto presente, decisões que têm eficácia imediata, independentemente da sua imutabilidade. E isto é muito claro no Código de Processo Civil. Isto é claro, efetivamente, quando a gente analisa lado a lado esses dois artigos, o 520 e o 995. E me apresso a dizer, não é uma questão de sentença, é uma questão de decisão em geral. A gente ainda usa, o próprio Código usa isso, cumprimento provisório da sentença, cumprimento da sentença, liquidação da sentença. Isso é metonímia, né? Estamos aí usando gênero, né? Espécie pelo gênero, né? Na verdade, nós temos que ter presente que isto vale para qualquer decisão. Né? Temos que abandonar, vez por todas, um entendimento absolutamente fora de contexto que alguns sustentam, que não há execução sem título, como se título executivo fosse sinônimo de sentença. Não, a gente está cheio de execução, sem sentença, mas sempre com título executivo. Felizmente o 515, inciso 1, usa, aí sim, a palavra decisão, não a palavra sentença. É dizer, uma tutela provisória do juiz é cumprimento provisório. Aí é que está, é cumprimento provisório.
E quando a gente entende que isto é cumprimento provisório, fica ainda mais esquisito a gente não entender por que a gente não cumpre provisoriamente a sentença e, pior ainda, o acórdão. Se a gente não tem o menor pudor de cumprir provisoriamente uma decisão, e aí é o reverso, exatamente o reverso do que o professor Paulo Lucon falou, absolutamente instável por definição, né? Que não teve contraditório, simplesmente instabilíssima porque não teve contraditório. Que a estabilizou, aí é uma coisinha lá do código que, aliás, é muito esquisita, data máxima venda. E a pior parte do código, aliás, é a tutela provisória, mas eu não vou falar sobre tutela provisória, né? E não temos culpa disso, a gente lá no Instituto fez o que pôde, né, Lucon? Mas, enfim, os caras fizeram a lei depois em casa, que é o que está acontecendo com 157 para o 1º e 2º do Código Penal. É o que metade do Código de Processo Civil sofreu. Metade do código foi feito na casa de alguém, sem passar por comissão nenhuma, na louca. Inclusive aqueles parágrafos esquisitos aqui mencionados pelo professor Lucon, que brotaram na reta final do processo legislativo, nunca foram votados como texto no Senado Federal. Simplesmente aparecem na versão final. Então está cheio de jabuticaba, jobinada, o que quiserem falar, sempre com o máximo respeito. Isso é documentado, não é eu interpreto assim, não está lá, apareceu aqui. É o código do pop-up. O pessoal do penal está deslumbrado com isso, porque as pessoas não leram. O civil inteiro é assim, né? Enfim, entre outras coisas. Mas, enfim, vamos então cumprir provisoriamente, mesma forma que o cumprimento definitivo, de acordo com o seguinte regime. Uma coisa também muito mal escrita, o código é muito mal escrito. Se é a mesma coisa do outro, com essas modificações, não é a mesma coisa. O código é muito mal escrito. Não foi eu que escrevi, fico à vontade para criticar. Não toleraria que criticassem se eu tivesse escrito. Bom, enfim, começa por iniciativa do exequente e por responsabilidade do exequente. Aqui é uma coisa interessante, tem que ter iniciativa. No Código de Processo Civil não há execução de ofício, não há cumprimento de ofício. Eu radicalizo aqui o discurso. Nem o provisório, aqui é claro que o provisório precisa da iniciativa, nem o definitivo. No entanto, a maior parte da doutrina jura que cumprimento definitivo de sentença, de obrigação de fazer, não fazer entrega de coisa, começa de ofício. Surreal. O código está escrito isso. Pois é, mas o código você tem que interpretar no sistema. Você tem o artigo 2º da inércia da jurisdição, você tem o problema da imparcialidade do juiz, você tem prescrição intercorrente, você tem uma série de coisas, e a principal, que é o que nos interessa, a responsabilidade objetiva do exequente. Mas alguns colegas, poucos e bons, dizem que a responsabilidade deveria ser subjetiva. Ok, mas ainda é amplamente predominante o entendimento de que a responsabilidade é objetiva. Eu, aliás, adoro falar sozinho e adoro ser corrente minoritária, mas aqui eu estou com a majoritária. Eu não consigo me convencer que a responsabilidade seja subjetiva, simplesmente porque não está escrito. Aí é aquela história, eu gostaria, assim, não é o que está escrito. Então, talvez aqui um fator inconsciente, quiçá, eu não vou promover a execução porque eu não quero ser responsabilizado objetivamente por nada. Mas veja, num sistema de precedente, vale a pena eu investir, eu acho que realmente nada há que possa mudar. Aliás, como é difícil, mais do que nunca, virar um recurso lá no STJ, no STF, então vale a pena recorrer, cumprir provisoriamente. A regra no Brasil, isso vem desde as reformas de 2005, de forma muito clara no Código anterior, é que o cumprimento provisório para nós é um cumprimento completo, ele é satisfativo, não é o que acontece no processo do trabalho. No processo do trabalho você ainda tem hoje, em 2018, o que nós tínhamos historicamente no processo civil, um verdadeiro adiantamento de atos executivos, mas não satisfativos. Você penhora, prepara e para. No processo civil de 2005 para cá, não. Você penhora, prepara e, se for o caso, levanta, paga, transfere, satisfaz. A regra é que essa satisfação seja feita mediante caução.
520, inciso 4. Embora o Código seja bem generoso, ninguém pode duvidar disso, quanto às hipóteses de dispensa de caução que a gente vai ver em seguida, porque é o núcleo do cumprimento provisório, né? E o Código, enfim, deixa claro, na minha humilde opinião, isso já estava claro, porque isso decorre da Constituição, mas o Código adora pecar pelo excesso, o Código tem, assim, um clamor didático e tal, menos mal, deixa claro que no cumprimento provisório cabe ao executado, querendo exercer o seu direito de defesa, que o Código chama de impugnação. Se não apresentar, preclui. Isso é fundamental, porque o cumprimento provisório é uma antecipação da fase de cumprimento. Então, quando abre para impugnar, abre para impugnar. Se ele não impugnou, não impugna mais. Aquilo que deveria ter sido veiculado na impugnação está precluso. O que vai acontecer é fatos novos, fatos supervenientes, aí sim, uma penhora lá na frente, um problema de cálculo lá na frente, aí por meras petições, artigo 518, artigo 525, parágrafo 11, sem maiores estresses. Mas que a impugnação fica vedada, fica vedada. E, ao meu ver, algo que é muito positivo, e aqui contra a jurisprudência do STJ, antes do Código de 2015, aliás, um dos esportes preferidos do Código é desafiar jurisprudência do STJ, e é por isso que o STJ odeia o Código de Processo Civil, odeia. Já ouvi falar de ministro, o professor Lucon estava conosco, o professor Luciano, o professor Ronaldo estavam conosco, um determinado ministro do STJ, que veio do 5º da advocacia, fico imaginando se ele tivesse vindo do 5º do MP, o que ele faria, acho que mandava aprender todo mundo, mas do 5º da advocacia falou, este código aqui é o quê? Revanchismo da advocacia, tal, finíssimo, etc. Tal. Enfim, com a devida vênia, o código ataca formalmente 80% da jurisprudência anterior do STJ. Aqui estamos diante de uma dessas hipóteses. O STJ dizia, não incide a multa no cumprimento provisório. O Código diz, incide sim. O STJ dizia, não tem honorário de advogado no cumprimento provisório. O Código fala, tem sim. E está certo o Código, data vênia do STJ. Porque, veja, o cumprimento provisório não é nada que não o próprio cumprimento. Então a pergunta é, como é que cumpre uma sentença de pagar? Abrindo um prazo de 15 dias, sob pena de multa, para estimular o pagamento. Tem que ser assim. Não, mas se você pagar, você então está concordando, eu estou cumprindo, eu não estou fazendo porque eu quero, eu estou fazendo porque eu tenho que. Não tem opção. Então o código ele até peca pelo excesso. Se pagar, isto não significa que desista do recurso, não impacta no recurso, etc. Tal. A mesma coisa com honorários. Se não pagar, além da multa, incidem os honorários, hoje 10%, está muito claro, são coisas diferentes, etc. Tal. Veja, não haverá um outro momento para incidir os honorários incidem neste momento, inclusive porque eles são um elemento a mais, como se falava que o doutor Brincas falava, depois veio o professor Paulo Lucon falando, essa ideia de pacificação, de orientação. Eu, como advogado de devedor, falo, meu amigo, meu conselho, você paga já, porque vai ficar 20% mais caro, 10 mais 10 no 16º dia. Ah, mas eu não tenho dinheiro, então vamos fazer um acordo. Vamos parcelar, vamos enxugar, vamos fazer, porque eu não tenho como evitar o que vem da lei, são 10 pela multa e 10 de honorários. E mesmo se for cumprimento provisório, guardemos esta informação, né? Enfim, isso vai se aplicar inclusive para a tutela provisória, que é esse finalzinho. Bom, para que serve a caução, né? A caução, ela vai servir sempre que houver a possibilidade do levantamento do dinheiro, né? O depósito em dinheiro hoje cada vez mais comum, pelo menos em tese, né? A ideia do levantamento em dinheiro, porque a penhora hoje ela é prioritária, a penhora em dinheiro é prioritária, e o sistema de penhora eletrônica, chamada penhora online, né? Na verdade não é uma penhora, é uma indisponibilidade de dinheiro, etc. Mas, em geral, ela consegue ser efetiva. Então, vamos levantar mediante caução. Mas não só. A prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou outro direito real. Aí o Código quis pecar pelo excesso. Então, é qualquer forma, né, de transferência de propriedade ou de posse. E aí tem uma cláusula aberta aqui, dos quais possa resultar grave dano
ao executado. Todas essas hipóteses dependem de caução suficiente idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. É dizer, sem maiores complicações. Respeito o contraditório e exige a caução, sem necessidade, como se falava muito tempo atrás, uma cautelar de caução e coisas do tipo, né? Caução suficiente e idônea é aquela correspondente ao valor envolvido, com os 10% dos honorários, com os 10% da multa, ou, se for uma obrigação de fazer, com os 10% dos honorários e com os X% de multa, ou valor fechado da multa, etc. e tal. É neste sentido, né? Observa-se um incidente cognitivo sobre o valor da multa, sobre a sua suficiência, a sua idoneidade, sem maiores complicações. E aí, como eu disse, tem uma coisa muito positiva no Código, que é um desenvolvimento natural do que nós tínhamos no Código anterior, a dispensa de caução, né? Então, mesmo que, como regra, o cumprimento provisório dependa da caução, não para o início, mas para a satisfação do direito do exequente, esta ideia, esse condicionamento da caução para a satisfação, ela tende a ser dispensada. Em que hipóteses? Temos aqui 4 hipóteses do Código, muito mais abertas do que o Código anterior, mesmo com a reforma de 2005, até porque aqui elas não são cumulativas, enquanto que parece que a melhor interpretação do Código anterior é que elas seriam cumulativas. Então aqui basta que, primeiro, crédito seja de natureza alimentar, independentemente de sua origem. Porque eu acho que aqui o legislador foi extremamente inteligente, porque ele abriu, que aqui você não precisa discutir se aquele crédito é ou não de natureza alimentar, por esta ou para aquela razão. Exemplifico, ninguém duvida que uma pensão de pai para filho é alimentos para todos os fins, mas os honorários de advogado têm e já tinham natureza de verba alimentar. Hoje estão clarissimamente no 85, parágrafo 14, já tínhamos lá a súmula vinculante 47, antes disso a jurisprudência ramançosa dos tribunais, etc. e tal. Muito bom, mas é o mesmo alimento ou não é, independente da sua origem? Então, me parece que é alimentos, pelo menos, para essa finalidade, mas não só os honorários do advogado, data máxima vênia, me parece que qualquer honorário de qualquer profissional liberal. Mas dá para argumentar que também o salário tem natureza alimentar? Com certeza salário tem, né? Com certeza a verba recebida pelo servidor público lá, enfim, proventos, vencimentos, subsídios tem, e assim por diante. Ao meu ver, o Código é aberto aqui. E aí uma outra situação, quando o credor demonstrar situação de necessidade. Ao meu ver, essa hipótese, ela dialoga com aqueles créditos que, embora não ostentem natureza alimentar, podem ser imediatamente necessários. Por exemplo, uma repetição de indébito, que é decisiva para a vida de uma empresa numa sociedade, num momento econômico como o nosso, incrivelmente complexo. Então, tudo não é verba alimentar, mas ela precisa daquele dinheiro, porque senão ela vai se endividar, ela vai quebrar, ela vai ter dificuldade, etc. Então é uma situação peculiar, fática, graças a Deus os robôs não chegam a tanto, espero eu, né? E pronto, vamos conseguir distinguir essas hipóteses. Quando pendeu o agravo do 1042, o 1042 hoje chama o agravo em recurso especial extraordinário, é aquele agravo para destrancar recurso especial extraordinário, né? Aqui o legislador aposta naquilo que nós conhecemos pela vivência, né? É muito pouco difícil reverter uma decisão que nega seguimento ao recurso especial extraordinário. Então é o que eu digo, aproveitemos a chance de executar provisoriamente sem caução. E a número 4 tem a ver com essa indexação. Eu tenho usado o nome indexação jurisprudencial, justamente para não discutir uma série de outras coisas que, na minha humilde opinião, não servem para absolutamente nada em termos de Código de Processo Civil brasileiro, né? A indexação jurisprudencial objetiva. Olha, o acórdão aqui do TJ de Santa Catarina, bem ou mal, é baseado num recurso repetitivo do STJ. A parte que perde recorre, inclusive, dizendo que o repetitivo do STJ não se aplica, que o TJ de Santa Catarina errou, sempre com a devida vênia, ao aplicar aquele repetitivo. Ótimo, mas por enquanto eu vou cumprir provisoriamente o acórdão
porque ele ainda não foi reformado, durante a tramitação do recurso especial, porque na perspectiva do Código, Santa Catarina fez o que o Código espera que se faça. Há um repetitivo lá, aplica-se cá para executar sem caução, né? Cumprir provisoriamente, independentemente de caução. E o parágrafo único do 521 tem a contracautela, tem veja, é o viés da dúvida. O juiz, no caso concreto, entendendo que a dispensa da caução possa resultar um dano ao executado, então vai acabar exigindo a caução. Ao meu ver, inclusive, de forma parcial, não há a menor dúvida da gente exigir aí uma caução em parte, não necessariamente completa. Documentação. Aqui o professor Lucon falou uma coisa muito importante, aliás, uma das grandes críticas que o próprio IBDP, ainda com a nossa queridíssima e saudosíssima professora Ada Pellegrini Grinover, falava do código. Se é para fazer código, precisa de muito mais coisa do que mera boa vontade, inclusive um amadurecimento da tecnologia para se falar efetivamente de um processo eletrônico e não numa mera transferência de papel para PDF, o que é ótimo, lindo, maravilhoso, facilita a vida e é super ecológico, mas não é o processo eletrônico da Lei 11.419/2006, não é. A gente, aliás, tem pouco processo eletrônico de verdade, por portal, etc. A gente tem a substituição do papel pelo PDF, que já é ótimo. Então, aqui mais uma vez, o código ele fala, se não for eletrônico, tem que ter papel. E os papéis são os que sempre foram: a decisão exequenda, certidão de interposição de recurso sem efeito suspensivo, procuração, decisão de habilitação e outras peças necessárias. Então, uma conta de liquidação, um cálculo, uma coisa que esteja lá, que vai ser fundamental. Ah, mas eu apresentei minha petição, que é iniciativa do exequente, não apresentei as cópias que eu precisava. O juiz vai indeferir? Não. O juiz vai mandar emendar, vai mandar complementar, vai mandar trazer isto. Aliás, eu diria, não há como o juiz indeferir um cumprimento provisório, a não ser que não haja, haja efeito suspensivo. Ou se não haja agora, haja amanhã. Às vezes até por causa do cumprimento provisório, o relator lá do outro lado da ponta, ele fala, opa, então eu concedo efeito suspensivo, porque agora eu vejo razão para trancar, para impedir a eficácia da decisão, porque até agora ela era eficaz e não era, né? Na prática ela não tinha eficácia nenhuma. Agora eu vejo, o perigo mora, agora eu concedo. Fora isso, é uma opção do exequente. Data vênia, muito diferente da prática. Eu já vi até mandar cancelar a distribuição de cumprimento provisório. Tudo bem, não precisa distribuir, porque não é um processo novo, é o mesmo processo, mas a ponto de impedir, né? Esse é o que é o grande erro. E aí, enfim, entre outras várias questões polêmicas. Isso vem do direito italiano, alguns autores que estudaram isso monograficamente. Aliás, eu conheci o professor Paulo Lucon nesse momento da minha vida. Eu escrevi o meu doutorado sobre execução provisória, e o professor Paulo Lucon escrevia o dele também sobre execução provisória, né? Embora a gente não se conhecesse, as obras não se conhecessem, não falassem, etc. Mas depois fomos apresentados e nos tornamos muito amigos desde então, né? Mas isso está muito claro lá, está muito claro no meu, muito claro em quem estuda mais aprofundadamente o tema. Cumprimento provisório op legis, derivado da lei, cumprimento provisório op judicis, derivado do juiz. Em geral, quando se fala em cumprimento provisório no Brasil, a gente sempre fala da lei, é quando a lei tira o efeito suspensivo, né? Como regra para os recursos em geral e como exceção para a apelação, hoje em 1012, parágrafo 2º, antes 520, em seus incisos. Mas a tutela provisória, e a minha tese é exatamente esse trecho, exatamente o que eu escrevia quando que vai dar só 23 anos atrás. A minha tese de doutorado defendia 23 anos na PUC. Mas dizia eu lá, a tutela antecipada na época, e hoje, a tutela provisória, ela é um fator para tirar o efeito suspensivo da apelação. E como bem ou mal o código, e eu acho bem mal, o código mantém o efeito suspensivo da apelação,
essa proposta, ela é plenamente adequada para o Código atual. O Código, ela namora com isso muito rapidamente. Ele diz lá no 1012, parágrafo 1º, inciso 5, não tem efeito suspensivo a apelação que confirma a tutela, então já tinha dado, confirma. A que revoga a tutela, tinha dado e revoga, então cai na hora. Ou, e aí que vem, concede a tutela. Então aquela história de conceder a tutela provisória na sentença. Ora, conceder tutela provisória na sentença é emprestar executividade imediata. Então, já que a lei não faz isso como regra, o juiz faz casuisticamente. Então, senhores advogados, senhoras advogadas, nas nossas alegações finais, nós pediremos o gran finale das alegações finais, que é, juiz, eu disse que quero convencê-lo de que eu tenho todo o direito do mundo, mas mais do que o direito, excelência, eu quero executar desde logo. Me dá uma tutela provisória. Seja porque eu estou pedindo para confirmar, e aí, digamos, o problema nem vai se pôr, seja porque eu estou pedindo para ele conceder. Significa, juiz, conceda a sentença e me permita o cumprimento provisório. É isto, esse diálogo do 1012, parágrafo 1º, inciso 5, com 995, parágrafo 5. Né? Eu acho, ao meu ver, é a grande questão que está por trás aqui. Né? Depois, algumas questões mais específicas no Código, o cumprimento provisório das astrentes, né? Das chamadas astrentes, nossas multas coercitivas. O Código, ele permite o cumprimento provisório, mas não permite o levantamento. Menos mal, no sentido de que, ao permitir o cumprimento provisório, mesmo sem o levantamento, isto, por si só, pode ser um fator de cumprimento, ou pelo menos de acordo. Porque é o que eu digo, o réu sai daquela situação, permito-me dizer, confortável, de que, né, a espada, a cornucópia de Temis, né, a espada da justiça não chega a ele. O problema é esse. Enquanto eu tenho uma sentença ineficaz, uma decisão, um acordo ineficaz, a justiça é de papel, literalmente, ou de arquivo eletrônico, né? É diferente quando a coisa sai, e aí gera as polêmicas, inclusive como a gente anda vendo aí, com muita polêmica e muita discussão importante no país democrático, no âmbito penal. Não vou politizar, não vou fazer discurso idiota, mas por que a preocupação? Porque as pessoas estão indo para a cadeia, porque está sendo o efeito natural daquela decisão condenatória está sendo posto em prática, trazendo o problema para nós aqui do processo civil. É isso, até então não precisei pagar nada, agora eu preciso pagar. É isto que, ao meu ver, está dentro. Aqui, em homenagem ao que o professor Paulo Lucon falou, um tema que amanhã o professor Luciano Viana Araújo cuidará ex professo com todas as senhoras e os senhores, o cumprimento provisório e julgamento antecipado parcial de mérito. É o típico caso, foi suficientemente já dito, né? Ao meu ver, é muito clara essa ideia do 356, parágrafo 2º, até porque vai que não se agrava, vai que não se dá o efeito suspensivo ao agravo, ele vai tentar convencê-lo de que cabe apelação, de que é uma sentença, isso é outra história. Mas, veja, em rigor não tem o efeito suspensivo ex lege, logo o cumprimento é provisório, e diz o Código que é. E contra a fazenda pública, com a devida vênia dos eminentes advogados públicos e advogadas públicas aqui presentes, mas é algo que o Código e a Constituição desmerece a advocacia pública a todo o tempo. Ela parte do pressuposto que a advocacia pública é inepta. O Código faz isso, não sou eu, é o Código, é a Constituição, mesmo de advocacia pública institucionalizada, porque nada pode contra a fazenda, nada pode. Por exemplo, não se paga precatório senão depois do trânsito em julgado, não se expede RPV senão depois do trânsito em julgado. E olha que para transitar em julgado alguma coisa contra a fazenda pública vai demorar demais, inclusive porque tem remessa necessária. Quer dizer, senhor procurador não precisa nem recorrer, porque eu recorro por Vossa Excelência. É um absurdo. Buzaide, na década de 50, falava que era imoral manter o reexame necessário no Brasil. Ele, na década de 50, dizia, por causa das raízes históricas do reexame necessário. E até hoje, a gente defende, as pessoas defendem, tem que ter reexame necessário, coitada da fazenda. Eu até abro a mão para aquele município que não tem uma advocacia institucionalizada, o coitado do advogado levanta tudo sozinho e ainda por cima vai ter uma ação de improbidade contra ele. Porque foi contratado, porque o MP vai contar uma história, que ele é um ladrão, safado, corrupto, ainda por cima ele tem uma ação contra ele.
trabalha feito maluco, ganha pouco, e ainda o que ganhar, aí é capaz de perder ainda com a chancela de ímprobo. Aí vamos imaginar que ele precisa de uma colher de chá. Agora, para a advocacia institucionalizada, tá vendo? Na minha humilde opinião, não. Enfim, cabe cumprimento provisório contra a Fazenda? Bom, para quem lê o texto, não. Para quem interpreta o sistema, sim. Não como regra, como exceção. Aí é a tutela provisória. Justamente porque não cabe pelo sistema, OP legis, vai caber OP judicis. Juiz, eu preciso comer. O senhor me libera esse negócio aqui. Ah, mas tem as vedações legais do 1059 da tutela contra a Fazenda. Que pena, tudo inconstitucional. Absolutamente tudo inconstitucional. Ai, da tradição do direito brasileiro. Nossa, que tradição horrorosa, que agride frontalmente o 5º 35 da Constituição Federal. E aí vem a história, mudança de mentalidade. Permito-me dizer, nós precisamos mudar a mentalidade do cumprimento provisório. No sentido de que, e falando do processo civil, quem ganha tem que levar. E o cumprimento provisório é isto. Não é crível que quem ganhe não queira levar ou tenha receio de levar. Então, se isto é verdade, parece que tem algo errado. Então, talvez nós não gostemos de litigar, mas já que litigamos, tem que levar. E eu acho que a coisa boa do cumprimento provisório é isso, é permitir amanhã, essa é a grande verdade, fazer um acordo. Você tira o réu, repito, da zona de conforto dele. Não tenho tempo para falar, mas tenho por fim, só a ciência de todos, há uma DIN, é a 4ª DIN contra o Código de Processo Civil no Supremo, a DIN 5941, contra o 139.4, que é o mais polêmico, tem a ver com o cumprimento provisório, super interessante, falarão disso amanhã, para as senhoras e para os senhores aqui, mas fica só dada a notícia. Curioso que a DIN é do PT, essa é do PT. Ela foi distribuída ao ministro Luiz Fux. Coisa para se pensar, quem fez o código pode julgá-lo como juiz? Isso é uma coisa que se deve pensar. Eu falo isso, eu sou fã do Fux, não é essa a questão. Eu entendo, isso é uma questão institucional. O ministro Gilmar Mendes, ele julga a DIN de medida provisória que ele assina. O ministro Toffoli julga a DIN de medida provisória que ele assina. E bem ou mal, sabemos, lógico, o Código de Processo Civil passou por 1000 mãos, além das do ministro Luiz Fux. Mas ele é o cara, né? É a comissão Fux. Fala-se até corretamente em Código Fux. Pergunta, ele pode julgar? E a gente tem que pensar, permite-me dizer, com absoluta tranquilidade, temos que pensar, porque isso tem a ver com a reforma do judiciário, a reforma política que nunca virá. Então a gente pense, pelo menos pensar, e concordaremos ou não. Enfim, temas polêmicos. 139.4 pode, menos tirar carta de motorista, suspensão de dirigir, apreender passaporte, impedir que se participe em concurso público e em licitação pública. Interessante. É muito bem posta a DIN e está lá sem liminar para ser julgada provavelmente quando o código for revogado. Senhoras e senhores, como as outras, né? Como todas as outras, né? Meu muito obrigado a todos, aí um pouco de propaganda, mais propaganda, e fico à disposição aqui da professora Sandra e de todos os colegas. Professor, na sua opinião, esse CPC é tão ruim a ponto de precisar desfazer os julgados, ou são os julgados que são ruins, anteriores? É a primeira ponderação que ele tem. E a segunda, nós, especialmente na ordem, todo o trabalho que a OAB fez na construção desse CPC, acabou gerando um efeito colateral de uma afirmação que eu tenho escutado muito dos juízes, desembargadores e mesmo dos ministros, que esse código foi feito por vocês advogados e nós não vamos fazer essa leitura que vocês fizeram da legislação. Então, em relação a ele, sistematicamente, não só o cumprimento provisório da sentença, mas toda a estrutura nova do CPC que lhe deu algum outro tipo de formato, né? E que atendeu alguns reclames muito sensíveis à advocacia brasileira, penso que foi um avanço, professor. Mas, independente disso, a jurisprudência vem fazendo uma releitura dessas disposições todas e ficamos aí em matéria de honorários contra a fazenda pública, em matéria de fundamentação da decisão judicial, dos próprios precedentes, num sentido de que, para onde iremos, né? Era essa ponderação que queria fazer a Vossa Excelência. Agradecer imensamente a honraria de participar aqui desse debate
debate tão importante e, mais uma vez, homenagear todos os advogados catarinenses e blumenauenses que aqui estão presentes, os estudantes de direito das nossas instituições. Obrigada, professor. Veja, primeiro, quando eu digo que o CPC ele se volta muito, né, contra a jurisprudência, aí falando no nosso sentido carinhoso, todo mundo sabe o que é jurisprudência, porque a gente não sabe o que é precedente, jurisprudência a gente sabe. É aquele monte de coisa que te interessa hoje e não te interessa amanhã, se você estivesse do outro lado. Eu digo, ao meu ver, é um dos vários paradoxos do Código, porque vejam, o Código ele enaltece o tal do direito jurisprudencial, mas não é o direito pré-existente. E não é que o Código muda a exigir generalizadamente um novo padrão decisório dos tribunais. Como eu falei, veja, a estrutura do cumprimento provisório, naquilo que nos interessa, é rigorosamente igual. A questão sobre se tem ou não honorário, sobre se incide ou não a multa coercitiva para pagamento, é rigorosamente igual àquilo que nós já tínhamos. Simplesmente, o STJ, certo ou errado, decidia no sentido A e o Código disciplina no sentido menos A. Exatamente o oposto. Então, por isso que não é que o Código acha ruim a jurisprudência, ele acha ruim, mas ao mesmo tempo ele enaltece a jurisprudência. Então, isso, ao meu ver, desnorteia, desconstrói ou gera o que eu tenho chamado de paradoxos do CPC. Ele é absolutamente paradoxal, ele é contraditório axiologicamente. É um código que enaltece a jurisprudência, mas não a que você tem. Aqui eu digo o que você tem que fazer. Então, dá a ver. Quem sustenta que isso aqui é direito norte-americano, common law, coisa do tipo, não entendeu nada. A segunda crítica, a segunda colocação, muito bem posta pela professora Sandra, é ainda mais interessante, no sentido de que quem afirma, com a devida vênia, que o código foi feito por advogados, para advogados, também não entendeu absolutamente nada. Aliás, não leu o primeiro artigo do código. Não tem nada de advogado. O que existe aqui de pró-advogado é uma correção histórica do pífio artigo 20, parágrafo 3º e 4º. Aliás, foi a única coisa que a OAB bateu o tempo todo, no melhor sentido do termo. Falou, precisamos melhorar isto, em todos os sentidos, é isto, só. E passou pela metade, porque a AGU e o Ministério da Justiça não aceitavam o que seria o mais adequado. Isto é, honorários contra e a favor da Fazenda Pública em igualdade de condições. Então, quem acha que o contribuinte ganha uma ação contra o município de Blumenau, ganha 300 milhões de honorários, é um absurdo, não sei o quê, mas as pessoas não viram que se o município ganhar essa mesma ação, e ganha, o advogado público, o município, como queira, porque depende da lei dizer se esse dinheiro vai ou não para a advocacia pública ou fica com o município, também vai receber 300 milhões. E isso talvez seja um fator, porque lá fora é muito importante, para litigar menos, ou litigar responsavelmente. Então, isso não é uma coisa de advogado, isso é um negócio de administração da justiça. Né? E o resto, o que dá de poder para juiz esse código é uma loucura. Como é que advogado faria isso? Porque o código não é um código da advocacia, e falo isso respeitosamente, como não é um código da magistratura, como não é um código do MP, e coitada da Defensoria Pública, que é a coisa vexaminosa. A Defensoria Pública não constava nem do anteprojeto. Foi a comissão do Senado que corrigiu esse vexame da comissão de juristas, que não mencionava a Defensoria Pública. E aí agora tem. Eu particularmente sou super fã, super defensora pública friendly. Super. Adoro a Defensoria Pública, porque eu acho que precisamos de Defensoria Pública sem prejuízo. Aí é que vem a da advocacia, privada, pública, do Ministério Público e tal. Tanto que eu sou um dos que primeiro sustentou o negócio de custos vulneráveis e tal. É isto. Assim como eu sustento uma posição da OAB como amicus curiae no processo civil. Sustento isso há 15 anos. E posso estar errado, mas é o que eu digo, estou em paz. A OAB, ela, se quiser, as comissões da OAB, ela intervém no processo entre Maria e José, para dar a sua opinião institucional, como o IBDP tem feito, como outros órgãos, outras entidades têm feito. Isso é o pluralismo do debate, e não tem nada a ver com o advogado da parte, da outra parte, porque é isso que eu estou defendendo, interesses. Tá? Então, ao meu ver, isso aqui, com o devido respeito, também é uma crítica absolutamente equivocada. No entanto, é aquela história, quem é que tem a caneta, né? Ou quem é que tem a assinatura digital, né? Então a gente vê
infelizmente, decisões vergonhosas, e saibam que no STJ estão se encaminhando para desconsiderar honorários de advogado contra a fazenda, contra e a favor, né? Simplesmente não ficar lá na equidade, dando um troquinho lá para advogado, seja o público, seja o privado, e pouco se importa, porque não é justo, não é racional que não se pague isso. Também, então, data vênia do TJ aqui em São Paulo, eles nem sabem que tem ainda honorários recursais, o código ainda não chegou exatamente nessa parte lá, mas, enfim, acontece. Mas, infelizmente, eu tenho que lhe dar razão em ambas as questões, mas aí é combater essa mentalidade errada e, dia após dia, luta após luta.